Pode acontecer de pessoas quererem nos intimidar, nos ameaçar e até mesmo tentar nos dominar. Mas quando nós estamos sendo guiados pela curiosidade e pelo medo, nós corremos vários riscos. Esse é o estudo de número 1193 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É muito importante nos lembrarmos o tempo todo que devemos ser direcionados pelo nosso Deus para não sermos influenciados por homens e principalmente influenciarmos pessoas negativamente. Vamos ao nosso tema. Em cima do muro não é lugar de vitória. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 36, verso 12, que diz: Rabizaque, porém disse, porventura mandou-me o meu Senhor só ao teu Senhor e a ti, para dizer estas palavras e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina. Essa era uma ameaça feita pelo oficial do rei da Assíria para o povo e para o rei de Judá. Senaqueribe era o rei da Síria e ele declarou guerra contra Judá. Ele já tinha se apossado de todas as cidades fortificadas de Judá e ele queria se apossar de Jerusalém. Ele enviou Rabizaque com um grande exército para cercar Jerusalém, para ameaçar o rei Ezequias. E esse Rabizaque, que era o comandante e o líder principal do exército do rei Senaqueribe, ele tinha a intenção de enfraquecer a confiança do povo. Qual era a intenção de Rabizaque e de Senaqueribe? Era enfraquecer a confiança do povo, a confiança dos homens do exército no rei Ezequias. Essa era a primeira intenção. Isaías capítulo 36, verso 14 diz: Assim diz o rei, não deixes que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Senaqueribe já tinha levado todo o Israel, reino do norte, para o cativeiro babilônico. Ele foi guerrear contra o reino do sul, que é Judá. Rabizaque e Senaqueribe, eles conheciam a fama do rei Ezequias. Isaías capítulo 36, verso 7 diz: Contudo, se declarares, confiamos em Yahvé nosso Deus, porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém, deveis adorar aqui diante deste altar? Rabizaque e Senaqueribe sabiam que o rei Ezequias confiava, que ele confiava era no Senhor. Ele levou o povo a adorar e a buscarem a presença do nosso Deus vivo, o rei Ezequias. Ele tinha se voltado totalmente para o Senhor. E Rabizaque e Senaqueribe tinham uma segunda intenção. Eles queriam enfraquecer a confiança do povo, a confiança do exército no Deus vivo e poderoso. Isaías capítulo 36, verso 15 e verso 18 diz: Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar em Yahvé o Senhor, alegando: o Eterno certamente nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deixeis que Ezequias vos iluda, afirmando: Yahvé nos salvará de todo o mal. Porventura, os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Senaqueribe, ele estava comparando os deuses das nações que ele tinha conquistado ao Deus vivo. E ele acreditou que o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, que já tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas ao povo de Israel, ele acreditou que não poderia livrar Judá das suas mãos. Isaías capítulo 36, verso 19: Onde estão os deuses de Ramate de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim?
Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Vamos nos lembrar que Samaria era a capital de Israel, do Reino do Norte, e eles estavam entregues totalmente na idolatria, mesmo sendo advertidos pelos profetas, porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus mandou avisos para eles do que aconteceria com eles caso eles não retornassem ao Senhor, e eles ignoraram os profetas, eles ignoraram e desprezaram ao Senhor nosso Deus. E o nosso Deus é fiel e as palavras dele se cumprem. O rei Senaqueribe, usando de astúcia, ele mandou mensageiros para enfraquecer ao rei Ezequias e todo Judá, fazendo a eles uma proposta de rendição total. Isaías capítulo 36, verso 16 e verso 17, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei a paz comigo e vinde a mim, assim como a cada um da sua videira, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e terra de vinho, terra de pão e terra de vinhas. Ele queria negociar a paz com o povo de Judá, ele não queria guerra, mas o povo que estava na presença de Deus, eles não deveriam ter medo de Rabsaque, de Senaqueribe, daquele grande exército, porque o Senhor estava com eles, e Rabsaque foi recebido pelos representantes do rei Ezequias e os questionou em quem o rei Ezequias estava colocando a sua confiança, em quem ele estava se apegando diante daquela situação. Isaías capítulo 36, verso 4 diz: então Rabsaque, o comandante do campo, lhes questionou, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te apegas? Era normal os reis se juntarem para guerrearem juntos, e Senaqueribe queria saber se o rei Ezequias estava confiando no rei do Egito ou se era no Deus que ele levou o povo a buscar e a adorar, pois independente de quem fosse, na visão de Senaqueribe não iria adiantar nada, e que o rei Ezequias e Judá deveriam fazer um acordo de rendição total com o rei da Síria, porque o rei Ezequias tinha se rebelado contra eles. Ainda mais aconteceu. Rabsaque usou de mentira para amedrontar e enfraquecer o povo de Judá, e assim também enfraquecer o rei Ezequias, enfraquecer todo o exército. Isaías capítulo 36, verso 10 diz: além de tudo, pensas que vim destruir esta terra sem Yahvé, ou seja, sem Deus, sem o Senhor? Ora, foi o próprio Eterno que me ordenou, sobe contra esta nação e a extermina. Quantas pessoas usam o nome de Deus para seus benefícios próprios, assim como fez o rei Senaqueribe? Rabsaque, ele estava falando alto, estava falando na linguagem que todos entendiam, eles estavam falando em hebraico. Eliaquim, Sebna e Joá pediram para que ele falasse em aramaico, pois o povo não conhecia o aramaico e não saberia o que eles estavam tratando. Que povo era esse para que os enviados do rei Ezequias dessem essa atenção? A resposta está no versículo 11. Vamos ver? Isaías capítulo 36, verso 11 diz: então Eliaquim, Sebna e Joá responderam ao comandante: pedimos que fales com os teus servos em aramaico, porque o compreenderemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre os muros ficará sabendo de toda a nossa conversa. O povo que estava sobre os muros, em cima dos muros, aqueles que corriam o risco de ficarem enfraquecidos na fé,
porque eles poderiam duvidar da promessa de Deus para Judá. Vamos nos lembrar de Sofonias, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Naquele dia se assegurará Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe as tuas mãos desanimarem, nem se enfraquecerem. E Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti, com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Os que estavam em cima do muro, ao ouvirem as palavras ameaçadoras de Rabizaque, perderiam a esperança, poderiam duvidar da promessa do nosso Deus. Eram pessoas que se ajuntavam para ouvir o que estava acontecendo. E quando Rabizaque ouviu isso, ele se fortaleceu e aumentou ainda mais o tom da ameaça. Isaías capítulo 36, verso 12 diz: entretanto, o comandante lhes respondeu: porventura o meu senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão assentados sobre o muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? É o nosso texto base. Que palavra de derrota para aqueles que estavam ouvindo, palavras que trariam desespero, angústia, tristeza, desânimo e traria muito medo. Rabizaque, ele se voltou para aqueles que estavam ouvindo em cima do muro e ele propôs acordo de paz, desde que se rendessem totalmente ao rei da Síria. Isaías capítulo 36, verso 13 diz: em seguida, o comandante se colocou em pé e, erguendo a voz para que todos o ouvissem, declarou em hebraico: ouvi, pois, as palavras do grande rei, do rei da Assíria. O rei Senaqueribe tinha o intento de levar o povo ao desânimo, à descrença do nosso Deus e no rei Ezequias. A Bíblia ela nos ensina que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus e nós precisamos estar sempre olhando para o nosso Senhor, nos alimentando da palavra, mas é da palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada para que possamos dia após dia estarmos fortalecidos na fé, estarmos atentos ao que agrada ao Senhor, estarmos nos colocando nas mãos do nosso Deus. Aquele povo que estava em cima do muro corria o risco de serem dominados pelo medo com aquela grande ameaça do inimigo. Estar em cima do muro não é lugar para estarmos, pois diante das dificuldades, das ameaças do inimigo, nós precisamos sim estarmos buscando a presença do Senhor. Sabe quem que fez isso? O rei Ezequias. Isaías capítulo 37, verso 1 diz: assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e em sinal de indignação, e dirigiu-se ao templo de Yahvé, o Senhor. Em humildade, ele buscou o Senhor com coração contrito, com coração angustiado, e ele teve outra atitude. Ele enviou aqueles oficiais para consultarem o profeta Isaías. O profeta na época era o próprio Deus falando. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos a palavra do Senhor que não se contradiz e nós temos que estar com os nossos olhos fixos no que o nosso Deus nos ensina. Por quê? Porque quando as pessoas estão em profunda aflição, elas correm o risco de fazerem do seu jeito e não do jeito do Senhor. O rei Ezequias, ele se humilhou diante de Deus, ele mandou pedir para o profeta Isaías interceder em favor de Jerusalém, em favor de Judá, e o profeta Isaías, ele intercedeu e a resposta de Deus foi resposta de vitória. Isaías capítulo 37, verso 5 ao verso 7 diz: ao chegarem os oficiais do rei Ezequias à presença de Isaías,
Este imediatamente lhes declarou: eis o que deveis dizer ao vosso Senhor, assim dizia Yahvé o Senhor, não tendes medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias que os servos do rei da Síria proclamaram contra a minha pessoa. Eis que enviarei sobre ele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra, e ali farei que seja exterminado ao fio da espada. Que palavra maravilhosa, como o nosso Deus cuida de cada um de nós, e o Senhor cumpriu aquela promessa. Senaqueribe não entrou em Jerusalém, e na terra dele ele foi morto, e foi morto pelos próprios filhos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Senaqueribe, ele afrontou, ele blasfemou contra o Senhor, mas o Deus vivo e poderoso deu vitória ao rei Ezequias, que estava em humilhação diante do Deus vivo. Deus protegeu a Jerusalém. Eu vou começar a concluir. Os oficiais do rei Ezequias demonstraram preocupação com aqueles que estavam em cima do muro. Outros historiadores, estudiosos da Bíblia, dizem que as pessoas, elas se aglomeravam próximo ao muro para ouvirem, ou por curiosidade, ou até mesmo para tomarem uma posição. Mas o que poderia acontecer? Eles estavam correndo o risco de influenciar negativamente o resto da população, de agirem de acordo com o medo deles, levado pelo medo deles, e enfraquecerem o povo espiritualmente. Eles corriam o risco de se posicionarem do lado do rei da Síria, levado pelo medo, pela tristeza, pela falta de esperança e pela incredulidade nas promessas do nosso Deus. O melhor lugar para estarmos é caminhando junto ao nosso Deus, é na presença do nosso Deus, é sendo orientado e guiado pela sua maravilhosa, pela sua gloriosa palavra. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.